Aí a gente pode até entrar numa outra etapa, vamos lá, 100% brasileiro. Mas o que é ser brasileiro hoje, cara? Nós somos o maior cadeamento racial que existe desde o que nós chamamos de ser humano aqui na face da Terra. Aqui a gente tem tudo, cara. A gente, todo o processo evolucional que começou ali no Extremo Oriente, aí, que envolve os mistérios do Tibete, que está associado inclusive com as realidades do Cristo, as realidades da Atlântida e tal. Aí veio toda essa evolução como um itinerário, e hoje aqui no Brasil, nós não nascemos aqui por um acaso, cara. Nós temos tudo que já ocorreu na evolução anterior, hoje projetado aqui no DNA brasileiro, cara. E asseguro para você que esse programa seja atemporal. Estamos aqui em 2022. Principalmente os jovens que estão ouvindo a gente aqui agora vão ver, por mais que não acreditem, porque ficam naquela ilusão daquelas brigas de política e não sei o que, aquelas loucuras, vão ver o quanto nós vamos crescer. Porque de uma forma bem simples, que eu vou falar em segundos para você agora, cara. Se nós pegarmos a evolução, a gente percebe que os grandes impérios vieram do Oriente para o Ocidente. Hoje quem está com a bola da vez? Entre aspas, Estados Unidos. E isso tem um porquê. E essa energia vem e desce e se manifesta aqui. Aí que nós temos polos vibracionais, energéticos, como sistemas geográficos, que envolvem a realidade da Serra do Roncador, que arregimentou todas essas energias e todas essas forças, e tudo vai acontecer aqui. Você vai ver que, acredito eu, pelos meus cálculos, que eu gosto de astrologia, como você bem sabe, em 2050, agora os mais velhos vão falar assim, pô, mas eu já me ferrei, já foi. Já era. Cara, mas você volta. Você volta, mano, você volta. Quando chegar 2050 e pouco, nós vamos ter a energia do planeta bem mais leve e esses segredos vão poder ser revelados para nós novamente. Esse é o segredo de Agartha e do que nós chamamos popularmente de discos voadores, porque hoje ainda não estamos preparados para tudo isso. Já rolou, o YouTube não é muito a favor todo mundo sabe a história que aconteceu aí dessa doença que tá por aí e tal, não sei o quê. É melhor nem falar. É melhor nem falar nela, né? Eles não são muito fãs, né? Sim. E isso você já entende como uma preparação total para essa nova realidade planetária, né? Exato. Que dá pra gente, além desse lado místico super bacana, dá pra gente também falar das eras astrológicas. Eu acredito que tudo isso que veio como transformação, estava até trocando uma ideia com o seu futuro patrocinador aqui, antes de você chegar, né? Tudo isso que ocorreu, cara, tudo isso que ocorreu, tem um porquê. Nada é permitido na nossa evolução no sentido que impacte, seja verdade ou mentira. Aí tem várias teorias de conspiração em cima de tudo isso, mas nada é permitido que seja colocado no jogo evolutivo que não tenha um propósito. Então, todas essas transformações disso que a gente não vai falar, o nome que todo mundo sabe, e rolou, pum, em 2020, cara, tudo isso veio com um propósito tipo, e aí, humanidade, você vai acordar ou não? Ou vai continuar ainda nessa loucura toda de ficar acreditando no que não deve ser acreditado, entendeu? Então veio, cara, quantas coisas não mudaram se pararmos para pensar. E ainda vem mais coisa aí. Mas aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Bora, se você abrir a janela da casa de qualquer lugar que você mora do Brasil, você vai ver que a situação piorou. Piorou, assim, na parte física, né? Eu tô falando, tá tendo mais assalto, tá tendo mais miséria, tá tendo mais mendigo, fome. Como que você conseguiria explicar pra gente que essa parada vai dar uma virada monumental, como a maioria dos místicos que vêm aqui falam, e eu gosto de tudo isso, mas eu fico assim, meu Deus, como? Não tem um caminho, né? Parece que cara, tá muito pedra na... Dá pra gente pegar uma premissa bem básica pra gente entender isso aí. Como é que a gente vai arrumar o que a gente não vê? Como é que a gente vai sentir na pele, doer e falar, cara, não tem mais jeito, vamos mudar isso, se o bicho não pegar? A gente fica no conforto. A gente só sabe que o sapato dói se ele tá apertado, cara. Se ele não tá apertado, você dorme com ele. Pegando esse aforismo, que eu gosto muito de dar esses exemplos loucos que vem na hora, é o que tá rolando agora, cara. Como a gente vê, pô, como que afetou
Cara, gente morrendo, parentes próximos, Sim. indo embora, pô, pegou. E não teve essa, só vai ser pobre que vai falecer. Cara, pintou de tudo, você bem sabe disso. Então, toda essa providência de repente a gente acordar no rigor, é porque a gente merece ver todos esses acontecimentos e essas durezas para que de alguma forma isso toque cada vez mais, cara. Essas provações, tudo isso que a gente está vivendo, representam a mola propulsora da virada. Porque quando a gente vê, a gente observa, a gente sente toda essa parte que pega diretamente na gente, interferindo em todos os pontos, querendo ou não, vai ter que ser promovido determinadas situações para que isso mude. Então eu acredito que todos esses rigores são necessários para que a gente acorde de uma forma ou outra. Que nem, vamos lá, pegando as energias criadoras. Sim. Como é que, de repente, um pai vai agir com aquele filho que está errando o tempo inteiro? Ele vai só fazer a linguagem do amor? Ele vai chegar, ele vai ter que operar com rigor. Sim. Então, poderíamos dizer que isso foi introduzido e está cada vez pior, para chegar num determinado momento que não tem nessa volta cíclica, como a gente ir mais para o fundo. A gente tem que voltar, cara. Que o fundo já chegou no limite. A gente chegou praticamente no parece. limitão, cara. Parece. Tanto é que na astrologia, né, nós temos um ciclo de 36 anos, isso é simplesmente um cálculo astrológico, que possuem 36 anos de regência de um planeta. Esse ciclo que a gente está vivendo, olha como quase encaixa certinho nos acontecimentos de 19, 20, onde começou tudo. Se nós pegarmos de 2017, por isso que eu citei 2050, até 2052, nós estamos sendo regidos por Saturno, que representa diretamente uma energia de desafio. Tem astrólogo que nem gosta quando se fala de Saturno. Nós vivemos isso, cara, de 1765 a 1800. É o mesmo ciclo, teve o Ouroboros. Então isso é um cálculo extremamente simples para quem estuda uma astrologia um pouco além de eu vou casar, vou ter filho. Não, é uma astrologia séria que envolve o coletivo. Nós não tivemos a Revolução Francesa. Sim. Não mudou tudo, cara. Tudo. Mudou tudo, velho. Mudou tudo. É o que está rolando agora. Só que em vez da gente sair do cavalo para começar a pensar no vapor e etc., minha visão sujeita a erros e enganos. Não sou profeta, não sou sensitivo. Eu sou simplesmente um cara que estuda, pesquisa e compara os acontecimentos históricos. Agora nós vamos sair do quê? Nós vamos sair dessa coisa de carro, avião, etc., para poder entrar nos segredos dos Vimanas. Isso é a era de Aquário. Vimana, para quem não sabe, é uma palavra em sânscrito que representa veículo, manas, mente. Ou seja, nós vamos começar a beber da fonte de um conhecimento, de uma tecnologia que a gente não chegou ainda em nem 0,0001%, que a gente já conquistou numa etapa anterior, onde isso representava todas essas construções que até hoje a arqueologia não entende. Fala assim, cara, como é que eles podiam nessa época, blocos e etc, tal. Bicho, eu tava vendo aquele programa que fala Alienígenas do Passado, né? Cara, você pegava aquele louco, como é o nome daquele louco que tem aquele cabelo pra cima lá? Todo mundo sabe quem é. Bicho, ele tava colocando assim o top 10 dele, das coisas, né, que ele considera assim artefatos antigos que é marca de alienígenas, que na verdade para mim é tudo dentro, não é fora. E a gente entra nisso se você quiser. Claro. Né? Foram descobertos, cara, pequenos metais em escavações que o verdadeiro valor daqueles metais que datam de milhares de anos atrás, você só vê com microscópio, cara. Não sei se chegou a ver isso. O que é isso? Nanotecnologia, cara, que a gente está começando a descobrir agora. Como é que isso de milhares de anos atrás, cara? Os caras já tinham um negócio desses? Cheio de elos ali, visto com microscópio, num bastãozinho. E o que na minha visão era aquilo? Essa tecnologia que a gente não entende até hoje, cara. Só que, como é que vai ofertar isso para o ser humano hoje, que no egoísmo pode sintonizar toda essa consciência e tudo isso que é colocado, se a gente vai usar como armamentos?
Se vem, cara, vamos chamar de disco voador para facilitar, Sim. né? Para quem tá sintonizado com a gente. Cara, e vamos mandar caça, vamos perseguir, vamos entrar em sintonia com isso. Ninguém, tipo, desce aí, vamos trocar uma ideia. Não tem isso, cara. Não tem. Se tiver, vai ter aprisionamento e tal. Me explica essa tecnologia. Para quê? Então não pode. Então vem todas essas durezas do ciclo para que a gente consiga amansar como humanidade a nossa evolução, para que a gente tenha... Porque você vê tanto esotérico falando, e nave, isso, e vai ter o contato e tal. Aí eu já não entro em sintonia com esses papos. Eu acho que tudo vai rolar através do merecimento. E pra gente acordar, cara, tem que trabalhar através do rigor ainda para que a gente mereça isso, cara. Então, tem que acreditar, velho. E tem que sair. Uma frase que eu gosto muito e eu utilizo nas minhas atividades: o conhecimento é a chave que te liberta. Boa. Não tem nada, cara, que pode te libertar mais do que o conhecimento, seja você rico, pobre, feio, bonito, japonês, asiático, europeu, americano. Cara, a gente tem que correr atrás do conhecimento, mas para que o conhecimento tenha um sentido, nós temos que entender a história. Nós temos que entender todo o panteão gerado por todas essas civilizações, egípcios, gregos, a galera do Oriente Médio ali, a Babilônia, os sumérios, que o pessoal fala dos Anunnakis e etc. Tudo, cara, aí vai gerando uma loucura. E pleidianos. Mano, quando a gente começar a entender essa cultura verdadeiramente do que eles traziam, do que representa tudo isso, a gente começa a se preparar vibracionalmente para isso. Quanto mais a gente trabalhar o conhecimento, ou seja, a mística verdadeira, em detrimento do misticismo que de repente tira você acha que você está aprendendo tudo, entendendo tudo e não está aprendendo nada. Você só está misturando mais, aí as coisas da vida ficam mais complicadas, que esse é o reflexo ou o efeito de tudo isso. Quando você começa a entrar numa vibe realmente legal, cara, de entendimento, aí as coisas começam a acontecer. Não é que o mundo muda, quem mudou foi você, cara, a sua sintonia, a sua vibração, o seu entendimento. A máxima do Cristo ali que eu gosto muito de falar: cuida das coisas de Deus, que o resto vai ser dado por acréscimo. Só que ele tinha que falar a linguagem da época, que era outra coisa, em volta desse simbolismo. Mas hoje em dia, cara, todo o conhecimento começa a ser revelado para nós. O que você pode falar pra gente, assim, que você acha que é uma mistureba sem sentido? Uau, cara, eu não vou citar nunca. Não, nunca fiz sem isso nomes. em nomes, nem... Claro, mas assim, umas histórias que você fala assim, pô, isso eu acho que não tem nada a ver, porque é legal que aqui a gente tá fazendo no canal uma coisa, trazendo os especialistas. Eu trouxe o Wagner Borges, que eu acredito seja um... gente fina. E ele falou, cara, Newton Schultz, eu já sabia, porém, cara que a gente... Então, é importante sair da sua boca isso pra galera procurar beber nas fontes mais confiáveis, né? Porque você é um cara que tá estudando há muitos anos isso. Eu tô nessa, se for pra brincar mesmo, cara. Desde que eu me entendo por gente, cara, que eu desde pequeno, não sei se isso veio pra mim como uma coisa tipo, garoto, desde pequeno você tem que começar a ficar ligeiro. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo que eu. Agora que eu passei dos 50, eu e ele é a mesma idade, né? A gente fazia desdobramentos conscientes pequenos, cara. A gente se encontrava, tal. Tipo, ele tava no banheiro e a gente dormia no mesmo quarto, a gente dividia o mesmo quarto. Aí eu saía também desdobrado, via que ele estava no banheiro, fazia alguma coisa e ele estava, na verdade, deitado, ele acordava urinado. Então, cara, desde jovens a gente tem isso. Então eu falava, pô, e aí? Aí eu comecei a partir no caminho, na busca, cara, desde jovem, né? Aí você passa por espiritismo, você vai passando por todas as religiões, você vai sempre buscando, né? Porque toda tem seu lado bom, cara. Claro. O problema é quando você começa a se aprisionar no lance, né? Aí é complicado, você tem que ter a cabeça solta, né, em relação a isso. Então eu posso dizer para você o seguinte, Zé Graça, que o misticismo que eu acho que distorce isso é o lado bom e o lado complicado da informação que nós temos hoje. Que nem brincando, né? Uma vez eu tava vendo o Igor falar ali com o Monark, né? Ele falou assim, pô,
Porra, velho, já imaginou você colocar o celular dentro da nossa cabeça? Que louco que vai ser. Cara, mas já pensou todas aquelas porcarias que tem nas redes e tudo mais também entrar na sua cabeça, velho? Você vai entrar em curto-circuito, então não é bem por aí. Não é? Se você conseguir estabelecer um filtro, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, maravilha. Então hoje, com a velocidade da informação, se chega um cara, vamos supor, nós estamos trocando uma ideia, somos 2 influenciadores aqui, nas redes também há um bom tempo. Eu falo, não, que, cara, vai ter uma nave que vai pousar em cima da Paulista ali amanhã, porque tal pessoa viu, e é o seguinte, mano, vamos tudo pra Paulista que vai todo mundo se iluminar. Cara, tem um monte de gente que vai acreditar, mano. Lógico que vai. Um monte de gente vai acreditar. Então, o conhecimento, ele é pego de uma forma que ele é colocado hoje, de uma forma totalmente solta para cada um conectar no que quer, mas o que eu recomendaria para todo mundo, eu vou pegar uma máxima do Buda, eu gosto muito dos ensinamentos dos mestres, né? O Buda falou, não acredita em mentor, em espírito, no que for, se isso não bater como uma verdade dentro de você, entendeu? Exatamente. Então, se você é uma pessoa que qualquer coisa é verdade, e vai que vai, e vou que vou, cara, você é uma confusão, você é ruído, você tá nesse misticismo que eu acho que é complicado. Você acreditou, curtiu um papo? Estuda um pouco mais, se aprofunda um pouco mais, além da internet, caça livros, procure entender as fontes das coisas. É isso que me fez entrar na eubiose, cara, que eu tô lá há mais de 20 anos. Porque quando eu comecei a ver ali a seriedade de tudo embasado que o professor Henrique José de Souza deixou, traçou várias coisas. Cara, ele viveu de 1883 a 1963. E ele escreveu coisas no início do século passado que eu tive oportunidade de ir no Oriente e eu comprovei, caraca, então, como que ele conectou isso, mano? Ele contou histórias envolvendo o próprio budismo tibetano, envolvendo a história de Padmasambhava, um ser especialíssimo que estava lá e fazia tudo isso. Cara, e ele não tinha nem viajado para lá, mano. Aí você falou, ele ouviu falar, não é bem por aí, porque o que ele colocou é novo, você não encontrava em qualquer livro. E eu fui lá, conversei com guias, fiquei um bom tempo ali, comprovei, caramba, como é que ele sabia isso? É uma coisa tão louca, cara, que nem um próprio exemplo. Você tem no Museu Britânico, que é chamado de Codex Troanus Maia, que seria um manuscrito maia, que diz que o último reduto Atlante afundou, seguindo a cronologia, aí os caras que sabem traduzir, o último reduto Atlante afundou em 9.564 a.C., que é o nosso Marco Zero. Platão falava isso em Critias, cara. Como é que o Platão estava conectado com os maias e tudo mais? Onde que estão as explicações, cara? Você acha que a nossa história, Brasil, é 1500? Cara, os portugueses chegaram, cara, os fenícios já navegavam aqui os mistérios da Pedra da Gávea, que é um tremendo de um portal, tem muita coisa ali que não é humana, que todos esses seres, inclusive os fenícios, tinham o conhecimento dos polímeros líquidos, criando o que hoje a gente chama, como é que eles colocavam aqui 20 toneladas, 50 toneladas aqui com uma coisa perfeita. Eles tinham esse conhecimento e eles vinham aqui para o Brasil, cara. Por isso que tem a inscrição ali do rei Badesir, que está ali na Pedra da Gávea. Então, quando você começa a fazer todo esse ponto da evolução da humanidade com a própria história dela e vários monumentos que você tem, e pegando um conhecimento sério para você atestar, você fala, caramba, aí tem coisa. Aí que a coisa começa a transformar, aí é uma coisa mística minha. Quando você começa a se sintonizar com isso, fazendo esses paralelos das culturas, dos acontecimentos, com esse lado paranormal, né, que seria além desse conhecimento puramente histórico, cara, você muda a sua vibração e as coisas certas começam a chegar para ti, porque você venceu o misticismo. Percebeu que eu estou respondendo a sua pergunta? Sim, claro. Se você continua no misticismo, você vai ficar só nele ali e você não vai para lugar nenhum. Você fica dando volta, cara, e não vai para frente. Quando você começa a fazer realmente esses paralelos, aí sim as coisas são diferentes. Eu mesmo tive, você deve ter
visto o vídeo lá que eu gravei no Serra do Roncador. Sim. Que a gente tava falando, mano, eu tava ali com acho que 30 ou 40 pessoas. Quando eu fui para lá, sabendo que ali é um lugar especial, que tem um lugar ali associado aos índios chavantes, que na verdade são guardiões, que envolve a história, para quem não conhece, do Coronel Fawcett, do filho dele, né, inglês, que veio para cá, ele tinha uma forma de ver, como se fosse uma estatueta, um símbolo mágico, que apontava para ele onde ele tinha. Ele pensou que o mistério era Machu Picchu, mas não era Machu Picchu. Aí apontou para cá, foi na Serra do Roncador e ali ele teve a capacidade de ir embora. Então eu falei, eu vou para lá e eu quero ver esse lado místico. Mas não falei nada para ninguém. Mano, era uma experiência mística atrás da outra o tempo inteiro com o grupo que eu tava. Em relação aos locais, em relação aos acontecimentos. Aí eu falei, caramba, cara, e eu nunca fui um cara assim de ficar apoiado nesse lado mais místico, entendeu? Eu sempre fui mais conectado naquele lance mais lógico, mais racional. Mas ali não teve como... E não é um lugar que as pessoas falam, porque tem, você falou Machu Picchu, Egito, a Serra... Veio aqui um peruano, chama Ricardo Gonzalez, ele fala sobre ufologia, ele fala no History, no Discovery, e ele falou da Serra do Roncador. E eu falei, olha que o Newton Schultz já fala isso há muito tempo. Que não sou eu. Eu só tô falando pra galera o que eu peguei dos estudos ali, pude comprovar. Os gringos especializados já estão de olho na Serra do Roncador e é um lugar que eu acho que você foi o único que eu ouvi brasileiro falar. Não, tem muita gente, tem. Assim, mas é antigo, né? Acaba virando o lado B total, né? Fica aquela coisinha perdida, porque não interessa muito, né? Não interessa chutaria muito. Qualquer outro lugar brasileiro ou Machu Picchu, agora não me vem a cabeça, vem outros, tem uns lugares em Minas Gerais que falam lá também, mas Serra do Roncador. E aquela história do lago lá, eu achei bem interessante para você contar. Qual delas? Ali na experiência? Da experiência. Então, muito louco aquilo, que o lago praticamente... Não tem fundo, cara. Não tem fundo e tem experiências ali envolvendo os próprios índios ali, os chavantes, né? Que na tradução, fazendo uma corruptela de palavras, são a chave dos Andes. Então eles são guardiões daquela região, que é sagrada, né, que é próximo ali Nova Chavantina, Canarana, é aquela região do Roncador, que não tem como você chegar ali sem passar por ali, né? Então, eles têm um local ali que representa ali da tribo Parabubu, que eu conheci várias pessoas. E, cara, teve um lance lá que eu fui pra lá, eu tive que dormir ali, mano, forçosamente. O negócio foi louco. Por quê? Conta se você quiser fazer conta a história, depois a gente volta pra essa interjeição aí. Então, você chegar lá... Pra você chegar ali, cara, nesse lugar onde difícil, tem o lago, claro que é. Mano, só se você tiver ali um veículo bem doido, porque é estrada. Ali é a lei dos índios, primeiro. É a lei dos índios, por isso que eles não recomendam. A gente tá falando aqui um monte de louco. É lá que as coisas estão lá, vai o misticismo. Não. Você pode se dar muito mal, cara. Reza a lenda que eles jogam 3 flechas ali. Cara. Se você não vai com um cacique ou um pajé, porque aí eles vêm, beleza. Então, se você vai de loucão ali, tipo, pum, a primeira, cara, eles lançam, acredito, uns 15 metros na sua frente. Só pra... Aí você persiste. A segunda cai ali nos seus pés. A terceira vai rolar direto no seu peito, velho. É complicado. E quando eu fui pra lá a primeira vez, né? Pô, eu lembro todo mundo na caçamba do caminhão ali, né? Coisa muito, muito, muito louca. Aí o que rolou? A gente foi, aí quando chegamos nessa região, né, que a gente conheceu a gruta que tem do lado, que ali é um portal, depois eu conto, o pajé silenciou a floresta, cara, ali. Toda a mata da floresta, né? A mata que tava ali do Roncador, eu nunca tive uma experiência tão mística e forte que nem aquela, cara. Ele parou na frente da gruta, porque dependendo da gruta, são portais, mas não é portal que vai ter porta. Você quer aqui, pega o elevador pra você... Sobe. Não. Eles criam como se fosse uma ilusão ali, que eles têm essa tecnologia e você não vai chegar em lugar nenhum. São Tomé das Letras, tá cheio de lugar assim, a Gruta do Carimbado e tal. Então ele parou lá na frente, ele falou, antes da gente entrar, eu vou ter que
fazer a nossa permissão e ver se tem. O cara parou ali na frente, cara, o Pajé Orestes, e parou, ficou falando ali. Bicho, de repente, do nada, sabe aquele puta barulhão do mato? Cara, parou tudo. A coisa foi tão louca, mano, que todo mundo ficou olhando assim, aí, pum, voltou. Aí falou, podemos entrar agora. Eu falei, mano... Porra, você parou a natureza. Parou a natureza, cara. E eu já tinha lido que o professor Henrique José de Souza, com a esposa dele, fez isso em São Lourenço, que é um lugar sagrado também, quando ele subiu na montanha. Então eu tinha essa informação dentro de mim e falei, nossa, isso deve ser louco. Eu vivi isso, cara, com um pajé ali na Serra do Roncador, nesta, como a gente chama, embocadura, que na verdade é um portal para essas dimensões interiores do planeta, que reservam todos esses mistérios de Agartha, Shambhala e etc. E tem outros nomes também, né? Então eu vivi, cara, todas essas coisas presencialmente com a galera viu, e são coisas assim que você não tem explicação porque você vive a experiência mística. A gente falando aqui pode parecer uma coisa muito simplista, que todo mundo, esse louco tá falando besteira. Não, mas eu que vivi isso, cara, eu vivi isso e tenho muitas pessoas de testemunha comigo ali, fala, cara, isso não é comum, porque os índios eles trazem, né, essa proximidade com a natureza, só que ali tem muitos índios que são especiais, cara, são diferenciados, e foram esses mesmos índios que levaram, como eu citei, depois a galera, se quisesse aprofundar, pesquisa a história do Coronel Fawcett, do filho dele, e foram para essa região, só que eles não foram para essa região da Lagoa, e tem um lugar ali, que é a Serra do Guardião, que todo mundo, você pesquisa Serra do Roncador, é a primeira coisa que vem. Guardião. Parece assim o Vale dos Sonhos, assim, né? Então, quando você chega ali no Roncador, você passa por ele e você vê aquilo. Foi ali que ele foi embora. E ali tem um cara muito especial ainda até hoje, amigo meu, o Maurinho do Roncador, ele é bem famoso, tem uma pousadinha ali no pé desse Moi, faz ali, cara, faz as viagens dele com a galera, mas, mano, é complicado, é mochila e vai se embrenhar no mato, não é ainda uma coisa para qualquer um. E muitas pessoas passaram experiências ali com discos voadores, assim, muito louco o negócio, cara. E você, louco. Assim, nem moto dá, você tem que ir a pé mesmo. No Roncador, ali nessa... Você pode chegar ali, você pode chegar em Nova Chavantina, mas se você for entrar na reserva indígena, aí não. Aí, cara, não, você pode até, de repente, um caminhãozão mesmo, forte, que aguenta areia, né? Inclusive, outra experiência mística, cara, olha que louco. A gente tava ali com essa galera indo, tava com esse mesmo pajé ali na frente, né? Eu que tava liderando o grupo. O ônibus que a gente tava lotado, galera junto, cara, do nada atolou. Porra, mas atolou aqui, caramba, né? E, bicho, tudo parado. Eu sei que isso, para muitas pessoas, é um fenômeno natural, né? Pequenos furacõezinhos formando ali, tudo parado, não tinha um vento. E pequenos furacõezinhos de 2 metros, 3 metros ali, tudo perto do ônibus. Eu falei, mano... Mas que isso? Elementais, cara. É o que a gente chama do quê? De saci. Saci não tem esse lance e tal. Só que aí é cultura, lógico. E então são forças elementais que estavam ali de uma certa forma. Eu acredito que todo mundo entrou em teste ali naquele momento para continuar, para dar credibilidade pro cara que estava guiando a gente ali. Para dar credibilidade. Por quê? Agora eu conto a pérola. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Orestes, que o nome dele não é esse, mas a gente chamava de Orestes. Porque ele falou, eu sou o Orestes. Mas ele tinha o nome dele, Chavante. Falei, esses furacões aí, cara, são eles que estão travando tudo aqui. São elementais que estão associados com essas forças guardiãs do local. Aí, da mesma forma que ele fez depois, na frente da gruta, ele parou na frente e começou a falar as coisas dele lá em Chavante, apontando para esses furacõezinhos, que eram 3. Aí ele começou a fazer assim com a mão, os furacões seguiram ele, pegaram a estrada e foi embora. O cara ligou o ônibus e saiu. Foi embora. Ele conseguiu manipular Manipulou a força dos elementais. Então é isso, por isso que eu estou citando este outro exemplo da experiência ali, porque as pessoas que estavam ali, né,
perceberam a força da manipulação que ele tinha dos elementais. Isso é muito importante, essa sintonia, que nós que estamos aqui na cidade, aqui, a gente perdeu isso, né, cara? Total, a gente tem esse contato. Não tem, cara. Outra coisa que também foi vivido ali, aí fui eu que fui o precursor da coisa. Quando a gente foi nessa Serra do Guadião, todo mundo fala, o portal da Era de Aquário. Quando a gente subiu ali, fez umas mentalizações, eu chamei as energias de baixo, eu falei, porra, vamos só mentalizar, cara, que a gente tem um poder causal mental, quando você tá realmente na proposta, e a galera que tava comigo estava nessa proposta, mano, os lagartinhos da região que fogem ali começaram a subir nas pessoas, mano. Eu tava ali, pá, de repente só escutava o grito da mulherada. Eu falei, caraca, que é isso? Eu olhava os lagartinhos aí, quando todo mundo saía da proposta, aí eles fugiam. Aí quando todo mundo sintonizava de novo, eles voltavam. Então eu falei, mano, nós estamos num local especial aqui. Todas essas experiências, esse vórtice energético que existe ali na Serra do Roncador, quando isso for explorado com amor, não no sentido de depredação, e eu vim aqui para ver fenômeno, não, a gente foi com isso no coração, mas não como uma necessidade, algo que se aparecesse maravilha, cara. Se não aparecer, ok. Começou a surgir várias, inúmeras experiências, cara. Então, teve só uma última para fechar, pra gente não ficar esticando muito nisso. Não, né? Pode mandar. Ali tem um templo da Sociedade Brasileira de Eubiose em Nova Chavantina. E a gente estava em 30 pessoas, que a maioria não era da Sociedade Brasileira de Eubiose. E ali, cara, os rituais, as coisas são muito fechadas. Tipo, fechou só se você, de repente, já tá na iniciação ali, você faz o ritual. As coisas estão mudando devagarzinho, né? Mas, na época, eu conhecia o presidente da sociedade, que era o primogênito do professor Henrique. Troquei uma ideia com ele e ele falou, ritual aberto para toda essa galera aí. Pode fazer. Mas não chegou a pérola ainda. Aí a galera ficou ali numa parte do templo, enquanto estava fazendo a ritualística, e uma deixou o celular ligado assim, do nada, né? Aí quando terminou a ritualística, ela perguntou, o que é isso? Rabiscaram no meu celular, mas ninguém pegou. Tava a assinatura de JHS, como ele assina nos livros dele, cara. Caramba, não. Mano, então... tem coisas, cara, eu tenho testemunhas ali, né? Então são coisas que aconteceram lá que, tipo assim, ó, vocês estão procurando, né, esse sobrenatural. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.